Imagine só um deserto vasto e silencioso, onde o vento sussurra segredos antigos entre as dunas douradas. Você acredita que nesse cenário desolado, um drama celestial estava prestes a se desenrolar? Sabe o que é mais incrível? O corpo de Moisés, o grande líder e legislador de Israel, estava prestes a se tornar o centro de uma disputa entre as forças do céu e da terra. Imagina só, o silêncio do deserto sendo abruptamente quebrado por uma disputa entre o arcanjo Miguel e o próprio adversário sombrio, o diabo. É como se o próprio cosmos estivesse em suspense, aguardando o desfecho desse confronto. Você consegue sentir a tensão no ar? Miguel, com sua presença imponente e serena, defendendo o corpo de Moisés com uma autoridade inabalável. Mas espera aí, por que tanto interesse em um corpo humano? O que você faria se testemunhasse uma cena tão surreal? Talvez você se perguntasse sobre o valor que Moisés ainda possuía, mesmo após sua morte. Talvez, assim como Miguel, você perceberia que há batalhas que transcendem o entendimento humano. Neste cenário quase mítico, nos lembramos de que algumas histórias, por mais enigmáticas que sejam, têm o poder de nos desafiar e inspirar a acreditar no invisível. Você acredita que um simples corpo poderia desencadear um conflito de proporções cósmicas? Imagina só, o corpo de Moisés, um líder que com fé e determinação conduziu os israelitas por 40 longos anos pelo deserto, se tornando um ponto central de disputa entre Miguel, o poderoso arcanjo, e Satanás, o adversário astuto. Mas por quê? O que havia de tão especial nos restos mortais de Moisés, que atraía a atenção de forças tão poderosas? Sabe o que é mais incrível? Moisés foi o homem que recebeu as tábuas da lei, que desceu do Monte Sinai, com o rosto brilhando de glória divina. Ele não era apenas um líder, ele era um símbolo de aliança entre Deus e seu povo. Agora, imagine a cena. Um vale solitário, envolto em um silêncio reverente, enquanto Miguel e Satanás se enfrentam, cada um com intenções ocultas e propósitos sagrados. Mas espera aí. Por que Satanás estaria interessado nisso? Será que ele visava corromper algo tão puro e divino, ou talvez desviar a fé daqueles que Moisés tão diligentemente guiou? O que você faria se estivesse no meio de uma batalha tão monumental, testemunhando forças celestiais em conflito por algo aparentemente tão simples, mas tão profundamente significativo? A resposta está suspensa no ar, aguardando um desfecho que só o tempo ou a fé podem revelar. Você acredita que há mistérios nos céus que ainda nos deixam perplexos? Imagina só o que aconteceu com o corpo de Moisés. Ele foi um líder monumental, alguém que guiou seu povo através do deserto e falou com Deus face a face. Mas espera aí, por que o corpo dele causaria tanto alvoroço? O que Satanás queria fazer com ele que fez o céu inteiro entrar em alerta? Sabe o que é mais incrível? Miguel, o arcanjo, estava lá, designado para proteger esse segredo. Ele, com toda a sua autoridade celestial, enfrentou Satanás não com violência, mas com uma firme determinação. Isso nos lembra que as batalhas mais poderosas às vezes são travadas com palavras e sabedoria silenciosa. Mas por que essa disputa? Talvez Satanás quisesse usar o corpo de Moisés para semear discórdia entre os israelitas, transformando um símbolo de liderança e fé em algo corrupto. O que você faria se estivesse no lugar de Miguel? Teria a mesma calma diante de tamanha provocação? Imagina-se em um grande teatro cósmico, onde cada movimento tem consequências eternas. E o que nos resta saber? Qual é o segredo que Miguel guardou tão zelosamente? Quem sabe um dia possamos descobrir. Você acredita que a influência de uma pessoa pode persistir mesmo após a morte? Imagina só o impacto duradouro que alguém como Moisés tinha sobre os israelitas. Mesmo depois de sua morte, ele era um símbolo poderoso de liderança e conexão divina. Sabe o que é mais incrível? Satanás, astuto como sempre, percebeu uma brecha nessa devoção inabalável. Ele viu o corpo de Moisés não apenas como uma relíquia sagrada, mas como uma oportunidade de semear confusão e idolatria entre o povo. Pense nisso. Se o corpo de Moisés tivesse sido descoberto, você consegue imaginar a tentação? O povo que tanto o admirava poderia ter facilmente transformado aquele corpo em um objeto de adoração, desviando seus corações do verdadeiro foco de sua fé. Mas espera aí. Não estamos nós, muitas vezes, à mercê da influência de líderes, mesmo quando suas vozes se tornam apenas ecos do passado? O que você faria se estivesse no lugar dos israelitas?
a pressão de venerar algo tangível pode ser avassaladora. É fácil esquecer que o verdadeiro poder não reside em objetos ou relíquias, mas no legado de fé e ações que inspiram. Será que hoje também não somos tentados a idolatrar o que é visível, esquecendo o que realmente importa? É uma reflexão intrigante, não é mesmo? Você acredita que a idolatria poderia mudar o curso de uma nação inteira? Imagina só, um povo que, ao invés de olhar para o Criador, começa a venerar uma imagem, um objeto ou até mesmo o corpo de um líder falecido como Moisés. Mas espera aí, por que isso é tão perigoso? Idolatria desvia o foco de Deus. Pense nas vezes em que algo menor se tornou grande demais na sua vida, tirando a atenção do que realmente importa. É como tentar seguir um mapa, mas estar constantemente distraído por miragens ao longo do caminho. Sabe o que é mais incrível? Moisés, um servo fiel, sabia que sua missão era apontar para algo maior do que ele mesmo. Usar seu corpo como um ídolo teria desviado o povo do verdadeiro caminho de fé. O que você faria se estivesse no meio de um deserto espiritual, cercado por distrações brilhantes e promessas vazias? Manter o foco em Deus requer coragem e determinação. É como andar por uma floresta densa. Os caminhos são muitos, mas só um leva à saída. A fé verdadeira é essa trilha, clara e direta, enquanto a idolatria é o engano que faz você dar voltas sem fim. E aí, no meio dessa jornada, a escolha é crucial. Qual caminho você seguirá? Você já se sentiu tentado a adorar algo que não é digno? Imagine só, um desejo irresistível de colocar algo ou alguém acima do que realmente importa, como uma miragem no deserto prometendo saciar a sede. Miguel, o poderoso arcanjo, foi enviado por Deus para enfrentar justamente esse tipo de engano. A cena é grandiosa. O céu, palco de uma batalha silenciosa, onde palavras são as armas mais poderosas. O que você faria se estivesse no lugar de Miguel, encarando Satanás, o acusador, que buscava desviar o coração do povo de Israel? Sabe o que é mais incrível? Miguel não recuou. Mas espera aí. Ele não usou acusações, nem gritos de condenação. Em vez disso, sua força estava na serenidade e na autoridade divina. Um lembrete de que a verdadeira batalha é vencida não pela violência, mas pela confiança no propósito maior. Imagina se o destino de uma nação inteira pudesse ter sido alterado por um momento de fraqueza espiritual. E você acredita que, às vezes, a diferença entre permanecer firme ou ceder pode ser apenas uma escolha silenciosa de fé? Enquanto você reflete sobre isso, pergunte a si mesmo: que valores você está colocando no altar do seu coração? Você acredita que uma fé inabalável pode realmente mover montanhas? Imagina só estar diante de um adversário poderoso e escolher não lutar com suas próprias forças, mas confiar plenamente no poder de Deus. Foi exatamente isso que aquele homem fez ao dizer: "O Senhor te repreenda." Ele não se apoiou em palavras duras ou ações impulsivas. Em vez disso, ele entregou a batalha nas mãos divinas, mostrando uma confiança que muitos de nós aspiramos ter. Sabe o que é mais incrível? Essa decisão é um testemunho de que as batalhas mais difíceis não são vencidas com nossas próprias mãos, mas com a fé em algo maior. Visualize uma tempestade se formando ao seu redor. O vento sopra forte, as nuvens escuras ameaçam, mas você permanece ali, firme, porque sabe que não está sozinho. Deus é seu abrigo. Mas espera aí. E se você estivesse nessa situação? O que você faria se estivesse frente a frente com um desafio avassalador? Render-se ao desespero ou se levantar com a confiança de que Deus é seu defensor? A lição aqui é clara. Em cada batalha espiritual, confie em Deus. Ele é a rocha firme quando tudo ao redor parece desmoronar. E se você ainda está se perguntando sobre o poder dessa confiança, talvez seja a hora de experimentar você mesmo. O que pode acontecer quando você entrega suas lutas ao Senhor? Talvez essa resposta esteja mais perto do que você imagina. Hoje, enfrentamos desafios que testam nossa fé constantemente. Você acredita que a fé pode realmente mover montanhas? Imagina só estar em um deserto, não apenas de areia, mas de solidão e incerteza. Lá, cada passo é uma escolha entre ceder ao desânimo ou seguir adiante, confiando em algo maior que você. Você já se encontrou em uma situação em que só a fé poderia te salvar. Sabe o que é mais incrível? Esses momentos, por mais difíceis que sejam, têm o poder de revelar a verdadeira essência da nossa fé. No deserto da vida, o confronto muitas vezes termina com a vitória da fidelidade e da verdade.
Pensa na história de Moisés, guiando seu povo por um deserto vasto e implacável, sem garantias, apenas fé. E não foi essa fé que o sustentou, mas espera aí. E se a vitória não for imediata? O que você faria se estivesse no meio dessa jornada, sem ver o fim? A sensação de estar à beira do precipício, onde cada decisão é crucial, pode ser assustadora. Mas é precisamente aí que a fé ganha vida, como uma luz na escuridão. E então, a pergunta permanece. Você está pronto para confiar, mesmo quando não vê o caminho? Você acredita que um dos maiores líderes da história teve seu corpo escondido por Deus? Imagina só, Moisés, o homem que guiou um povo inteiro através do deserto, teve um fim misterioso. Deus, em um ato de amor e proteção, escolheu enterrar Moisés em um local que ninguém conhece. Mas espera aí. Por quê? Sabe o que é mais incrível? Esse ato não foi apenas sobre Moisés. Era sobre nós. É sobre você. Deus, ao ocultar o corpo de Moisés, estava preservando um legado, impedindo que se tornasse um objeto de idolatria. E assim como ele protegeu a memória de Moisés, ele também protege você. O que você faria se soubesse que seu coração é guardado com o mesmo zelo? Imagine seu coração como um jardim precioso. Nele, Deus planta sementes de verdade e amor, afastando as ervas daninhas do engano. Você já sentiu aquela dúvida sorrateira tentando sufocar sua paz? É nesse momento que a proteção de Deus se faz presente, como um escudo invisível. Então, da próxima vez que sentir incertezas, lembre-se, da mesma forma que Deus guardou o corpo de Moisés, Ele cuida do seu coração. E o que isso significa para a sua vida? A jornada continua, cheia de mistérios e revelações, onde seu coração está seguro nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Você já parou para pensar nas batalhas invisíveis que travamos todos os dias? Imagina só, caminhando por uma rua movimentada, ao seu redor, o caos pode parecer silencioso, mas existem forças que não vemos, moldando nosso caminho. Você acredita que, além do que seus olhos podem captar, há um universo inteiro de eventos se desenrolando? Talvez o estresse que você sente ao enfrentar um dia agitado não seja apenas seu. Pode ser a tensão acumulada de uma cidade inteira, invisível, mas impactante. Pense em quando você entra em uma sala e sente uma atmosfera pesada. Não vê, mas sabe que algo ali está carregado de emoção. Sabe o que é mais incrível? Essas energias invisíveis podem ser transformadas. Um sorriso, um ato de gentileza, pequenos gestos com poder de mudar não só o seu dia, mas o de todos ao seu redor. Mas espera aí, e se você pudesse tornar visível o que está oculto? O que você faria se pudesse ver a influência que suas ações têm no mundo invisível? Talvez então, cada escolha que você faz, por menor que pareça, assumiria um significado ainda mais profundo. Assim, enquanto caminhamos por nossas próprias jornadas, somos lembrados de que a verdadeira batalha pode estar além do que o olho pode ver. E você, como escolherá lutar hoje? Você já parou para pensar em quantas vezes somos seduzidos por ídolos modernos? Imagina só, a tecnologia em suas mãos, brilhando e piscando, clamando por sua atenção. Redes sociais, séries intermináveis ou a busca incessante pelo reconhecimento podem se transformar em distrações silenciosas. Elas desviam seu foco, afastando-o do que realmente importa. Você acredita que algo tão simples possa ter tanto poder sobre você? Mas espera aí, o que você considera um ídolo em sua vida hoje? Talvez seja seu trabalho, parecendo tão essencial que consome todo o seu tempo e energia. Ou quem sabe, a incessante busca por bens materiais, uma corrida que nunca parece ter linha de chegada. Sabe o que é mais incrível? Assim como Miguel, você tem acesso a uma arma poderosa, a palavra de Deus. Ela é como uma bússola, sempre apontando o caminho certo quando a névoa da tentação obscurece sua visão. O que você faria se pudesse realmente se libertar dessas distrações? Imagine viver com um propósito claro, uma fé inabalável. Que tal começar hoje, redescobrindo o que verdadeiramente alimenta sua alma e trazendo seu foco de volta ao que realmente importa? A escolha é sua, e o próximo passo pode ser transformador. Você acredita que pequenos atos podem carregar grandes ensinamentos? Imagina só, Deus tomou a decisão de ocultar o corpo de Moisés. Não foi um mero detalhe, foi uma mensagem poderosa sobre humildade e propósito. Moisés, um dos maiores líderes, conduziu seu povo à beira da terra prometida. Mas, surpreendentemente, ele não entrou.
Seu legado, no entanto, não deveria ser obscurecido por um túmulo que pudesse se tornar objeto de veneração ou desvio de seu verdadeiro valor. Sabe o que é mais incrível? Essa escolha divina nos ensina que, às vezes, o maior impacto que deixamos não está em monumentos ou honrarias, mas nas ações e no exemplo que vivemos. Imagine como seria se cada um de nós buscasse cumprir nossa missão com integridade, sem se preocupar com reconhecimentos externos. Como seria seu dia a dia se você focasse mais no propósito e menos na recompensa? Mas espera aí, já parou para pensar em como aplicar isso na sua vida? O que você faria se seu nome nunca fosse lembrado, mas suas ações inspirassem gerações? A essência está em estar presente, servir com humildade e confiar que, mesmo sem aplausos, seu papel no grande plano é vital. Você está preparado para abraçar esse chamado e viver com propósito? Você já pensou no legado que deseja deixar? Imagina só por um momento. Sua vida é como uma pedra lançada em um lago calmo. As ondas que se formam podem ser pequenas no início, mas se propagam, tocando tudo ao redor. Moisés, um líder improvável com um começo tão humilde, nos mostra que mesmo após a morte, o impacto de nossas ações continua a reverberar. Ele vive através das histórias e ensinamentos que transmitiu cada uma como uma onda que se espalha pelo tempo. Sabe o que é mais incrível? As lições que Moisés deixou não vieram de proezas espetaculares, mas de momentos simples de fé e determinação. Imagine-se em montanhas áridas, enfrentando um povo desanimado e ainda assim encontrando dentro de si a força para guiar e inspirar. O que você faria se estivesse no lugar dele, com um mar à sua frente e um exército atrás? Moisés elevou seu cajado e confiou. Mas espera aí. E quanto a você? O que está construindo hoje que amanhã será lembrado? A gentileza que você oferece, as palavras de encorajamento que compartilha, tudo contribui para o seu legado. Você acredita que essas pequenas ações podem um dia ser as ondas que transformarão vidas? A história de Moisés nos desafia a pensar além do presente. E então, que legado você escolherá deixar? Você já parou para pensar no impacto que suas ações podem ter no futuro? Imagina só, cada escolha que você faz é como uma pedra lançada em um lago tranquilo. As ondulações se espalham, tocando tudo ao redor de maneiras que você nem sempre consegue prever. Sabe o que é mais incrível? Muitas dessas ondas são invisíveis, assim como as batalhas que enfrentamos diariamente. Agora, imagine um campo de batalha invisível ao seu redor. A cada dia, você está no centro, enfrentando suas próprias lutas internas. Com o que você está lutando hoje? Talvez seja a dúvida que sussurra que você não é suficiente, ou o medo que tenta paralisar seus passos. E as tentações? Ah, essas são astutas, sempre à espreita, desafiando sua fé e seu propósito. Você acredita que suas decisões diárias podem moldar não apenas o seu destino, mas também o daqueles ao seu redor? Pense em Moisés, que hesitou diante da sarça ardente, mas escolheu acreditar. Ou em Miguel, que em meio às batalhas celestiais, permaneceu firme. O que você faria se soubesse que seu exemplo poderia fortalecer alguém próximo de você? Mas espera aí. E se essa história estiver falando diretamente ao seu coração? Se tocou você, compartilhe essa inspiração com alguém que precisa dessa força. Porque afinal, nunca se sabe quem pode estar precisando exatamente do exemplo de fé e coragem que você carrega. Imagina só, você acorda em um dia nublado, sentindo o peso das preocupações cotidianas. As nuvens escuras parecem refletir seus desafios, não é mesmo? Mas espera aí. E se eu te disser que a inspiração e a força para vencer essas batalhas estão ao seu alcance? Sim, nas páginas das Escrituras. Sabe o que é mais incrível? Cada versículo é como uma janela para a esperança e a fé. Você acredita que uma simples passagem pode transformar seu dia e renovar suas forças? Vamos pensar juntos. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou apenas nas suas habilidades, mas no poder de Deus. E você? Quais são seus gigantes hoje? Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno lembrete da fidelidade de Deus para transformar nosso medo em coragem. O que você faria se soubesse que a vitória já está garantida? Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários. Imagine a riqueza que podemos descobrir quando dividimos nossas histórias. Que tal juntos encontrarmos a inspiração necessária nas Escrituras? Elas são mais do que palavras, são um guia poderoso para o nosso cotidiano.
Vamos nos unir e fortalecer uns aos outros, lembrando que não estamos sozinhos nessa jornada. Junte-se a essa conversa transformadora.